E hoje eu quero falar sobre esse tema aí, salvos pela graça, para andarmos cheios do Espírito Santo, né? Cheios do Espírito. E por que eu pensei nesse tema para a gente encerrar? Porque tem muita gente assim, eu já aceitei a Cristo, eu já me batizei, e agora está tudo bem, né? Jesus pode voltar, não tem mais nada para fazer agora. Tem muita coisa para você fazer, principalmente andar, né, cheio do Espírito Santo. Então, principalmente buscar o enchimento do Espírito Santo na sua vida. Porque, eu vou falar para você, você deve conhecer crentes que estão vazios, né? Assim, sem brilho, que as pessoas até falam assim, mas você é crente? Né? Porque quem está cheio do Espírito, a pessoa vê, nossa, eu percebi que você é cristão. Semana passada nós vimos que, para que o novo pudesse chegar na nossa vida, o que tinha que acontecer? O velho precisa sair. O velho precisa sair, né? Como a gente viu, não se põe vinho novo em odres velhos. Isso quer dizer que Deus tem sempre algo novo para nós. Nós vimos também uma frase do cientista lá, Albert Einstein, é isso mesmo? Einstein. Ele diz o quê? Que insanidade é o quê? Repetir as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. A pessoa está sempre fazendo a mesma coisa e fala assim, por que não? Porque você está repetindo a mesma coisa, o mesmo ciclo, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, e a pessoa repetindo as mesmas coisas espera resultado diferente. Você tem que tentar algo novo, e quando a gente pensou nisso semana passada, nós vimos que Deus tem algo novo para nós. Todos os dias, Deus tem algo novo para nós. Amém? O vinho novo, na Bíblia, muitas vezes pode falar que é o Espírito Santo, né? Quando Jesus está falando sobre isso, aliás, quando Jesus está falando sobre isso, ele está falando exatamente da nova aliança que seria estabelecida no Calvário. O sangue de Jesus seria derramado. Então, o Espírito Santo que viria sobre nós. Então, o vinho novo é o Espírito Santo de Deus, algo novo em nós. Em Efésios capítulo 5, verso 18, vamos tentar fazer essa leitura juntos? Efésios 5, 18, vai ser projetado ali, diz assim, vamos juntos? Não se embriague com vinho, em vez disso, seja cheio. Agora, percebe comigo, você que já leu o Novo Testamento, o que acontece quando o Espírito Santo desce em Atos capítulo 2? As pessoas olham para os discípulos de Jesus e falam o quê? Depois que o Espírito Santo desce sobre eles. Parecia que estavam embriagados, né? Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. O que Paulo está ensinando aqui para nós é que, da mesma forma que o vinho tira o controle, as pessoas falam assim, não, mas um cálicezinho de vinho, né, um golinho de cerveja não embriaga não, pastor. Passa na lei seca lá e faz aquele teste lá para ver como é que você não é enquadrado. Não é? Por que é enquadrado lá? Porque você está com um bafão de cerveja lá, de vinho. Então, assim, o que Paulo está dizendo aqui é que nós não, em vez de alimentar a carne, porque o vinho, ele traz para muitas pessoas uma alegria, né? A pessoa que não tem alegria, ele se embriaga, ele bebe o vinho para descontrair, para relaxar. E o Paulo está dizendo assim, fazendo um contraste, dizendo, olha, vocês precisam sim se embriagar, mas se embriagar com o Espírito Santo, encher-se do Espírito Santo. E isso é testificado lá em Atos, quando o Espírito desce e eles perdem o controle. Frequentemente as pessoas, os cristãos, as pessoas ficam perguntando, como que eu posso ser cheio do Espírito Santo de Deus? Né? Como que eu posso? Isso acontece na hora? Isso acontece com o tempo? No capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele escreve uma série de recomendações para aqueles irmãos, para aquela igreja.
Mas no verso 11 ele diz o seguinte, veja comigo aí o texto, vai ser projetado, ele diz assim: nunca lhes falte o quê? Nunca lhes falte o zelo. O que é isso, irmãos? O cuidado, né? A atenção. E ele continua: sejam fervorosos no espírito. Tenham fervor no espírito. Sirvam ao Senhor. A palavra fervor aí quer dizer desejo intenso, entusiasmo, paixão. O que ele está falando, irmãos, vocês precisam prestar atenção aqui. Que não falte o zelo, que o coração de vocês sejam completamente apaixonados por Jesus. Então, ser cheio do Espírito é ser uma pessoa apaixonada por Jesus, é ser uma pessoa dinâmica, é ser uma pessoa intensa na adoração, né? Há pessoas que têm o seu jeitão aí de adorar, né? Ficam mais centradas ali, mas irmãos, quando você está apaixonado por alguém, né? Principalmente se você está namorando, você expressa aquilo, você quer dizer para a pessoa. Da mesma forma, nós que estamos apaixonados pelo noivo, nós precisamos expressar nosso amor por ele. O antídoto para a frieza espiritual é a devoção. O que é devoção? É a devocional diária, é o tempo de oração, é o compromisso com a igreja. Eu estou falando prédio, estou falando com a comunidade. Então tudo isso vai nos proporcionar o quê? Uma vida fervorosa. A gente fica aqui, Senhor, fica assim, Senhor, fulano, compra devocional, pelo amor de Deus, vai ali, está na promoção. Irmãos, não deveria ser assim. Deveria ter, a Karine está falando: pastor, para de anunciar, porque estão comprando para o bairro todo. Estão comprando para os parentes, estão querendo abençoar, estão com sede e fome. Deveria ser assim. No Velho Testamento a gente vê quando o Davi falou assim: olha, tragam as ofertas para a construção do templo. O povo começou a trazer. Davi falou: para, não tem mais onde colocar a oferta. Você imagina um povo apaixonado, irmão, não precisa ninguém ficar: pelo amor de Deus, ora aí, faz a vida de oração, pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Mas nós estamos chegando a um ponto, até falei brincando aqui hoje pela manhã com os líderes, a gente está chegando a um ponto de falar: líder, você precisa ler a Bíblia. Líder, você precisa orar. A gente está chegando a um ponto, irmãos, que a frieza está tão grande que a gente tem que ficar implorando para o crente ler a Bíblia. Olha que loucura, né? Na China, você já deve ter visto alguns vídeos assim, mas eu tive um amigo, ele formou comigo no seminário, o Michael. Ele serviu na China por 4 anos. Eu tive com ele há uns anos atrás, e o nome dele era um outro nome que ele usava lá por causa da perseguição. E eu perguntei: cara, é assim mesmo lá na China? É paz? Os caras brigam por causa de uma Bíblia. Você chega lá com a Bíblia na língua, no mandarim, os caras, a igreja lá, os irmãos, sabe, não dá um pedaço da Bíblia, eles querem um pedaço da Bíblia. E a gente tem Bíblia aqui da criança, do adolescente, do jovem, do exército, da marinha, da aeronáutica. Tem Bíblia de tudo quanto é jeito, só não tem paixão para ler. Então a frieza, irmãos, ela tem que ser combatida com a vida devocional. Eu não estou sentindo, irmão, não tem que estar sentindo. O Daniel teve um engasgo aí, quase que deu um susto para a gente, quase que ele foi cantar na glória. E nós levamos ele no médico, a médica levou, deu um remédio para ele lá. Aí toda vez que toma remédio ruim, eu falei assim: você tem que tomar, para ficar bom. Remédio para curar crente frio é leitura e oração. Eu não estou sentindo, tem que tomar assim mesmo, para melhorar. Faz um exercício, eu não estou, começa a tentar ler um versículo, 2. Então, para combater a frieza, não tem jeito, é vida devocional, é leitura bíblica, é comprar uma devocional, é compromisso. Eu não estou sentindo hoje a igreja. Você vai ficar em casa, aí fica lá a cabeça matutando um monte de coisa. A Bíblia diz que a fé vem pelo
ouvir. Se você não está conseguindo lá ler a Bíblia, ouvir alguma coisa, você tem que estar no meio onde vão estar pregando a palavra, onde vai estar cantando a palavra, porque a gente vai ouvir, e ali vai ativar alguma coisa em nós. E hoje nós vivemos um evangelho muito confuso, um cristianismo carnal. O que é um cristianismo carnal? Não estou falando de depravação só, não. É onde a pessoa ela fala assim, não, eu não vou fazer porque eu não estou com vontade. Ué, mas as vontades não deveriam ter morrido na cruz? Nós já estamos crucificados com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então nós não temos mais a vontade é Cristo em mim. Ele reina agora em mim. Então deveria ser assim, né? Deveria ser assim. Gostaria de ver com vocês hoje 3 expressões que podem resumir o que podemos fazer para ter uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Se anima? Então vamos ler junto aí. Primeiro é convicção, submissão e andar pela fé. Vamos lá, 1, 2, 3. Pode ser mais uma vez, rapidinho? A gente poderia falar mais coisas aí, né? Mas vamos pensar nessas três ações aí que nós podemos fazer para ajudar. O primeiro passo para ficar cheio do Espírito Santo é a convicção. O que é convicção? É ter a certeza de que se eu encontrei com Jesus, se eu entreguei a vida a Ele, o Espírito Santo mora onde, irmãos? Agora Ele mora em nós. Ele está dentro de você, eu não estou sentindo. A Bíblia diz que todo aquele que entrega a vida a Jesus, ele é selado. Você foi selado pelo Espírito Santo. Então Ele está aí. Ele está dentro de você. Agora, por que Ele não age? Você precisa deixar Ele reinar na sua vida. Você precisa ouvir toda vez que Ele fala, fulano, você está muito nervoso. Ô menina, você está gritando de novo. Para de gritar, não é assim. Mas a gente, às vezes, eu estou falando nós todos aqui, ignoramos o que o Espírito Santo está falando com a gente. E a gente vai dando vazão à carne. Ah, eu não sou bobo, eu não vou engolir sapo. Uma vez uma pessoa falou para mim, crente não engole sapo não. Eu falei, é mesmo? É, crente engole a lagoa toda. Irmãos, quando nós aceitamos a Cristo no nosso coração, o Salvador do mundo vem morar dentro de nós. Olha que privilégio. É a Bíblia que está dizendo, irmão, não é eu que estou inventando, não. Você acredita na Bíblia? Está escrito na Bíblia. Não é isso? O Espírito Santo agora mora em nós, né? Então a minha postura agora é abrir, dar espaço na minha agenda para que Ele possa viver, possa reinar na minha vida, né? Ele precisa controlar a minha vida. Eu preciso compreender a ordem que está escrito no texto que nós lemos. Ele está dizendo, encham-se. Não é uma opção, não é uma sugestão, é uma ordem, encha-se. Billy Graham, que é o autor da nossa devocional, aí, um grande pregador, ele diz o seguinte, recusar-se a ser cheio do Espírito Santo é agir contra a vontade de Deus. Olha que coisa. Recusar, se você se recusa a ser cheio do Espírito Santo, é como se você estivesse indo contra a vontade, porque a vontade de Deus para a sua vida é que você seja cheio do Espírito Santo. Um vaso cheio de óleo, igual um pastel, né, cheio de óleo. Ele conclui o seguinte, se você não está cheio, não é culpa de Deus, pois essa é a sua vontade. Às vezes a pessoa fica culpando todo mundo, aconteceu isso, não é culpa de ninguém. Se nós não estamos buscando o enchimento, é nossa culpa. Nós precisamos, é como um exercício, nós precisamos de buscar. Então eu não posso culpar ninguém, eu preciso buscar, é meu dever buscar ser cheio do Espírito Santo. Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Então, outra coisa que pode impedir é o pecado. O pecado pode bloquear a ação do Espírito Santo de Deus em nossa vida.
O pecado, né, é como se você imaginasse assim, para o Espírito Santo chegar em mim, é como uma mangueira. Você vai encher uma caixa d'água e você percebe que a mangueira está entupida, ou está com nó. Né? Você já fez isso aqui? Às vezes eu vou lavar o carro lá, estou falando, acabou a água, aí está uma dobra lá, interrompendo, e o Espírito, aliás, com a água chega ao carro. Da mesma forma, se nós não estivermos pedindo ao Senhor que limpe o nosso coração, que perdoe os nossos pecados, que tire de nós e mostre para nós o que nós estamos agindo de errado, vai ser como um bloqueio na mangueira. O Espírito Santo vai conseguir chegar à sua vida, porque você está guardando ali o pecado no seu coração. Então é preciso tirar, né? Preciso desentupir esse cano para que o Espírito Santo chegue até você. O pecado é a sujeira que impede o fluir do Espírito, porque o Espírito Santo quer fluir em nós. E quando ele não flui, é porque tem algo atrapalhando. E a consequência de não deixar o Espírito Santo agir, ou deixar o pecado tomar conta do nosso coração, é morte espiritual. Você já deve ter conhecido pessoas que não têm mais ânimo, não conseguem orar, não conseguem mais ter uma vida apaixonada por Jesus, não conseguem levantar as mãos. Não estou falando se você tem problemas físicos, eu estou falando que às vezes a pessoa não tem motivação para adorar, para levantar as suas mãos, está sem paixão. Por quê? Porque tem algo impedindo ela. 1 Tessalonicenses, verso 5, 19, diz assim: não apaguem o Espírito. Não, vamos ler juntos? Não apague o Espírito. Por que ele está dizendo não apague? Porque ele tem que estar aceso. Ele tem que estar aceso. Ou seja, assim como no Velho Testamento a ordem para o sacerdote era manter o fogo aceso no altar, lembra? Assim também é nossa obrigação, porque o altar agora é isso aqui. Isso aqui é uma plataforma. O altar é onde? No nosso coração. Então, o fogo no altar tem que estar aceso. Por isso que Paulo fala, não apaguem o Espírito. Ele tem que continuar aceso. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15, diz: ele morreu por todos, para que aqueles que vivem... Quem que está vivendo aí? Ele morreu por todos, para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que Paulo está dizendo aqui? É que nós agora pertencemos a Ele. Nossa vida pertence a Ele. É o Espírito Santo que conduz a minha vida. O segundo passo para ter uma vida cheia do Espírito Santo é a submissão. Diga, submissão. O que eu penso como submissão? Às vezes a pessoa, submissão, né, palavra, talvez tenha algumas palavras que as pessoas já tiram até como palavrão. A submissão, estou me referindo em você renunciar aos seus próprios métodos, a sua vontade, renunciar e se colocar sobre a mesma missão que Cristo. O que Cristo está fazendo no mundo? É ali que eu quero estar. Cristo, às vezes, você está falando, Cristo tem que fazer uma obra aqui na minha casa. Às vezes Cristo está fazendo perto de você. Então a gente tem que estar no movimento onde Cristo está. Cristo está fazendo algo no nosso meio? Então eu estou lá. Cristo está fazendo algo na minha célula? Eu estou lá, estou vivendo isso. Eu vou na célula lá do fulano de tal. Não, a célula é sua, estou no movimento junto com isso. Ou nós somos governados por Ele, o governo de Deus está sobre você, ou é o seu eu que está governando a sua vida. Então a essência do pecado, irmão, sabe qual é a raiz do pecado? É o egoísmo. Nós pensamos sempre em nós primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. E quando uma pessoa ela está cheia de si mesma, ela não consegue ser controlada pelo Espírito Santo. Ela não consegue dar espaço para as coisas de Deus. Por isso que Cristo é uma batalha nossa todos os dias para deixar Cristo reinar em nossa vida. Você está entendendo? Porque sempre a gente vai ter alguma coisa que vamos lutar com prioridade. Sempre vai ter uma urgência.
Sempre vai ter uma coisa. Eu estou falando isso porque a nossa vida tem tantas prioridades. E a gente fica assim, eu vou resolver isso, vou resolver aquilo outro. E Cristo, que é prioridade, o centro da nossa vida, que nós cantamos, que amamos a Ele, vai ficando para o lado. Vai ficando em segundo plano. E às vezes em terceiro plano. Então eu preciso tirar o eu e me submeter totalmente a Cristo. Nós cantamos aqui, não foi, Emily? A minha esperança é Cristo, né? É tirar o eu para que o Espírito Santo possa encher a nossa vida. Os fariseus, eles eram obedientes. Sim ou não, gente? Eles obedeciam a lei. Eles eram zelosos pela lei. Eles eram muito assim, um exemplo clássico de obediência eram os fariseus. Mas sabe, eles eram obedientes sem submissão. Jesus chegou a confrontar com eles que eles eram cegos. Estavam cegos porque eles guardavam a lei, mas esqueciam de tal forma que não conseguia ver a manifestação de Deus. Eu lembro, né, a gente viu agora recentemente, está na minha cabeça fresquinho, Jesus curou aquele paralítico do templo no sábado, e os fariseus foram lá, quem te curou? Falou, cara, eu estou curado, estava com 38 anos aqui, eu quero saber se foi curado, eu quero saber quem te curou, rapaz, no sábado. Os caras estavam cegos, porque eles não eram submissos, eles eram obedientes à letra, à lei, sem compromisso, sem receber e perceber o Espírito agindo no meio deles. E o perigo nosso é esse, irmãos. E a gente está tão zeloso com a religiosidade, tão zeloso com algumas coisas, tão comprometido e obstinado por algumas coisas, que a gente não consegue perceber os detalhes e submeter à vontade de Deus. Eles não submetiam ao ensino de Jesus. Submissão tem a ver com renúncia, irmãos. E dói. Renunciar dói porque tem que cortar na carne. Lucas capítulo 14, verso 33 diz assim. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. É porque está pequenininha a letra, né, gente? Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a um pouquinho, a tudo, não, vou renunciar a tudo, a minha série lá, como é que é aquela série que as meninas gostam de ver? Dorama, não, dorama, as musiquinhas, tem que renunciar, viciado em tudo, irmãos, não estou falando que dorama é ruim não, tá? Mas tudo que é em excesso fica ruim, tudo que está tirando o lugar de Deus na sua vida é ruim, tudo está fazendo você, a boca fala que o coração está cheio, o dedo posta do que o coração está cheio agora também. Você posta dorama, irmão, tem que rever isso aí. Renunciar dói mesmo. Os pais estão dizendo aleluia aí, né? O capítulo 6 de Romanos apresenta com clareza, irmãos, que nós éramos escravos do pecado, mas agora nós fomos alcançados pela graça de Deus. Olha o que diz o verso 13 do capítulo 6. Vamos ler juntos? Não ofereça os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de justiça. Antes ofereçam a Deus como se irmão, eu não sei se você já pegou algum testemunho de pessoas que estavam à beira da morte e de repente voltaram. Aqui, o Paulo está dizendo, vocês estavam mortos nos pecados, nos delitos, mas vocês voltaram para a vida.
Você pensa em alguém que estava numa fila para ser condenado na cadeira elétrica, à morte, e de repente vem uma sentença e fala assim: você foi livre, o rei te livrou, alguém comprou seu pecado lá. Aquela pessoa volta e fala assim: nossa, eu quero viver para essa pessoa. Ela ia morrer, ia tomar um choque e ia morrer ali na cadeira elétrica. Mas ela foi livre, aquela pessoa deve voltar: eu preciso conhecer essa pessoa. Nós estávamos mortos, e o Paulo está dizendo: agora vocês precisam oferecer. A palavra oferecer aqui na melhor tradução quer dizer colocar-se à disposição de alguém. Você se coloca à disposição. Eu estou com a minha agenda, Jesus ligou: fulano, estou precisando de você. Ele falou: esquece, estou aqui, Jesus, me usa onde você quiser. É exatamente isso. Eu estava planejando isso aqui, Jesus bateu na sua porta: ei, eu tenho uma missão para você. Opa, fulano, estou fora, porque Jesus me chamou para realizar uma coisa aqui. Porque nós estávamos mortos, agora a nossa vida está à disposição dele. Em outras palavras, entregar-se a Cristo não é simplesmente sentar e esperar. Vou ao culto. Você não vem ao culto, você vem oferecer um culto. Você vem entregar um culto. Então, eu e você precisamos nos colocar na mão dele. Nós precisamos nos submeter, nos colocar na posição de submissos nas mãos de Jesus. Usa, Senhor, usa. Terceiro passo e último, é o ponto central para nós aqui. Quando nós nos entregamos a ele, entregamos a sua vontade para viver cheio do Espírito Santo, nós precisamos de fé para isso. Nós precisamos andar pela fé. Porque se você ficar esperando, um dia... Não, a fé... O que diz lá em Hebreus uma definição de fé? A fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos. Resumindo, não vemos. Nós temos firmeza, nós temos convicção de que Jesus vai voltar. Amém? Pela fé. Nós temos a convicção pela fé que ele vai voltar, que ele vai vir buscar a sua igreja, que ele vai resgatar a sua igreja. E se ele não voltar, ele está voltando buscando os filhos dele pouco a pouco. Semana passada, acho que foi dia 17, no domingo, o apóstolo Rina, um dos livros que nós estudamos aqui, escrito por ele, saiu da igreja, fundador da Bola de Neve, ia para casa, saiu do culto, foi para casa. O que aconteceu? Sofreu um acidente de moto, morreu. Irmãos, nós não sabemos, Jesus está voltando pouco a pouco aí para muita gente está indo ter um encontro com ele. Então, será que você está preparado? Nós andamos pela fé. Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, ele morreu por todos. Está ali? Vamos juntos? Ele morreu por todos, para aqueles que recebem a sua nova vida, não vivam mais para si, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Ou seja, agora eu vivo a minha vida pela fé, naquele que se entregou por mim. Nós, irmãos, nos consideramos agora mortos para o pecado, como o texto diz, e vivos para Deus. Tem um autor chamado Mark Dever. Ele diz o seguinte: o cristão regozija no fato de que Cristo está no trono. Cristo está no trono. Medita na vida de perfeita submissão. Cristo está no trono. Eu nunca esqueço disso, eu aprendi na escola bíblica dominical. Eu era novo convertido, o professor levou um quadro, e ele tinha um círculo, e tinha um trono no meio, e ele falava: isso aqui é o coração de vocês, e no meio tem um trono. E aí ele foi clicando ali, a ilustração, foi passando o PowerPoint, e aí foi mostrando assim, o que precisa estar fora: carro, casa, família, tudo isso precisa estar fora desse trono. E aí ele clicou o último
o último efeito do slide, vem uma cruz para o centro do trono. Quando Cristo está no trono do nosso coração, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas Ele precisa ser o primeiro. Ele precisa ser o único no nosso coração. Porque as demais coisas, família, tudo vai ser conduzida pelo Espírito Santo. Então, é como se você escolhesse agora estar casado com Jesus. Quem é casado aí? Casado? Homem, mulher, tá aí? Quem pode vir aqui? Vem aqui, o John, vem aqui você. Vou pegar o John que está mais... Vem aqui. Você está com aliança, né, filho? Ah, pelo amor de Deus. Que teve um que foi para o curso de casal sem aliança, filho. Né? Só o pessoal do curso de casais sabe o que aconteceu. Quase que aconteceu o divórcio. Então, essa aliança significa o que para você? Que eu tenho um compromisso. Com quem? Com a minha esposa. Então, todo mundo que olha para a aliança dele sabe que ele tem um compromisso. Ou seja, quando ele casou, quando o John casou, o que ele está dizendo para a Gabi? Ele está dizendo que agora ele não vive mais uma vida de solteiro. Você sai sem avisar a Gabi? Nem posso, não. Por quê? Por quê? Primeiro que eu tenho amor à minha vida, né? Segundo porque não faço mais as coisas sozinho, né? Ela faz parte de mim, então não tem como eu fazer alguma coisa sem comunicar a ela. Porque você casou com ela. Esse voto que você fez lá no altar, lá, não sei se você casou, né, na igreja, eu não sei onde você fez, independente se foi com o juiz, você se comprometeu com ela, você deu a palavra para ela. Você está dizendo, Gabi, tem lá os votos, né? Não sei se é o voto que você escreveu lá, mas tem o voto, eu estou contigo agora até que a morte separe, acabou. O que você está dizendo para ela? Que a vida de solteira acabou. Ah, agora o rolezinho sozinho, acabou. Futebol sem avisar, acabou. Se ela falar assim, amor, não tem futebol hoje não, hoje é o dia do nosso cinema, acabou. A galera, pô, qual é, John? Acabou. A vida de solteiro acabou, a vida de farra acabou, a vida de adolescente acabou, a vida de jogo videogame até a noite acabou, porque agora ele tem um compromisso com ela. Se ela falar assim, John, eu quero lanchar, se vira, meu amigo. Se vira. Vem aqui. Vem aqui. E vice-versa, tá? Se ele falar a mesma coisa, amor, eu quero uma massagem aqui nos pés. Ai, amor. É isso aí. O compromisso deles agora não tem rolezinho sozinho. Amor, eu vou no shopping com as minhas amigas. Oh, peraí, que? Mas tem que ter um compromisso. Irmãos, o que eu quero dizer com isso é que a vida de criança acabou. A vida de menina acabou. No momento em que ele decidiu ir até o altar, eles dois, poderiam ser outros aqui, eles estão dizendo, ó, a minha vida antiga de adolescente está acabando. Tem gente que entra em crise, já viu? Quando vai casar? Já viram? Meu Deus, aí começa a pensar nisso, e agora? Acabou, filho, acabou. Por quê? Eles assumiram um compromisso um com o outro. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês, pode ficar aqui. Quando você aceitou a Cristo, você disse, a minha vida antiga acabou. Eu estou assumindo um compromisso com o meu noivo. Acabou. Eu tenho uma aliança. Quando a gente celebra a ceia aqui, a gente está lembrando, não é? Lembrando daquilo que Cristo, mas não precisa de ceia para você lembrar. Se você tem uma vida com Cristo todos os dias, querido, você tem que lembrar, eu morri, o velho homem morri, eu fiz uma aliança com ele. Quem batizou, provou para o mundo, falando, ó, eu tenho agora uma aliança com Jesus. A minha antiga vida morreu, e agora eu vivo a minha vida cheio do Espírito Santo pela fé. Acabou, irmão, você está entendendo? Acabou, você casou com o Mestre, você casou com Jesus, agora a sua vida é dele, a sua vida pertence a ele, acabou. Estou entendendo? Pode sentar. Por isso que Paulo diz, encham-se com o Espírito, encham-se, porque uma pessoa que anda no natural, não entende nada disso, não entende, essa coisa aí é bobeira,
Mas o homem espiritual, ele consegue discernir as coisas espirituais. Então, irmãos, não tem outro jeito para nós. Fomos salvos pela graça para andar cheios do Espírito Santo. Eu sou salvo, agora eu vou esperar Jesus. Não, o nosso desafio é cavar mais. Eu quero mais, eu estou com sede. Eu preciso de mais. Eu preciso beber de uma água nova. E sabe, se você puder ficar em pé, a gente já vai orar. Lá em Israel, uma das grandes dificuldades daquele povo era a água. E os exércitos, eles geralmente, estrategicamente, eles acampavam perto da onde tinha água, poços. Eu lembro, Jeremias foi jogado dentro de um poço. Dentro de um poço. E aquele poço parece-me que estava desativado, porque ele percebia que a água que saía de dentro daquele poço era uma água barrenta. E sabe o que acontecia com aquele povo de Israel? Eles estavam bebendo aquela água barrenta, achando que estava bebendo água boa. Irmãos, tem muita gente bebendo água desse mundo, água barrenta, água podre, água contaminada, achando que está bebendo água boa. Jesus disse que aquele que está em Cristo, aquele que entregou a vida a Ele, de dentro dele fluirão rios de água viva. Então, o que eu quero dizer com isso? Deus tem para nós, para você que está aqui, para mim, um rio de água viva, água novinha, água fresca, não é uma água barrenta. Quantos de nós, irmãos, eu falo por mim, mas quantos de nós estávamos exatamente assim, bebendo um monte de porcaria que o mundo oferece, um monte de coisa, achando que aquilo era bom, só que a nossa alma estava adoecendo, a nossa alma estava ficando doente. Por isso que muitas vezes a gente fala, eu preciso de Deus, corre, entra. Eu lembro um dia que estava chovendo aqui, Glaucio, uma mulher caiu de joelho aí na porta e gritando, eu preciso de Jesus. As pessoas não vão para o boteco porque elas já estão cheias desse lixo, elas procuram Deus. Se Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele tem águas novas, tem uma água viva para você. O Espírito Santo está aqui para poder encher a sua vida. Chega de água podre, chega de beber água barrenta. Cristo tem águas novas, um rio de águas vivas fluirão de dentro de você. Não tem necessidade mais de voltar a pegar aquela água barrenta. E quando te oferecer lá, bebe aqui um pouquinho daqui dessa água aqui, você vai dizer, eu tenho dentro de mim um rio agora. Eu não preciso mais voltar a esse poço. Eu não preciso mais ficar implorando para alguém me amar, porque eu sei quem está dentro de mim. Os líderes vão estar aqui na frente e a gente vai orar. Gostaria que você que quer entregar sua vida a Jesus, ou se você quer voltar para Jesus, sabe, é uma decisão sua. Se você vem com alguém dessa comunidade, pede ele para vir com você. Se você precisa de mais do Espírito Santo, mais e mais, assim como nós, assim como eu, também é a oportunidade de você sair do seu lugar e vir à frente. Eles vão cantar um pedacinho de uma música. Sai do seu lugar, vamos encerrar aqui orando. Vamos encerrar aqui pedindo a Deus para que essa semana seja uma semana do sobrenatural. Vem à frente, vamos orar.